pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Estou só. Eu tenho ouvido muitas vezes essa palavra, muitas vezes nós mesmos temos falado sobre essa palavra, de nos sentirmos só. E eu não estou me referindo apenas a estar sozinho, ou seja, estar num lugar onde não há ninguém. É possível se sentir só mesmo no meio de uma multidão. Elias no momento estava sozinho, mas ele não estava se referindo àquele momento. Ele estava dizendo que ele se sentia só, que ele se sentia desamparado. E é como muitas vezes nós nos sentimos. É muito comum alguém dizer assim: só eu sei o que eu estou passando. E por aí vai. Parece que ninguém nos compreende, parece que ninguém se importa, parece que ninguém pode sentir o que eu sinto ou entender o que eu sinto. E nós nos sentimos sós. Eu sou só, ninguém me compreende, ninguém pode me ajudar, porque ninguém pode sentir o que eu estou sentindo. Eu me sinto desamparado e inseguro. Por que nós nos sentimos assim? O que fazer quando nos sentimos assim? Bom, a Bíblia nos diz, de forma bastante clara, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Isso está escrito em Isaías, no capítulo 59, 2. Os nossos pecados causam separação. Então, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, é natural que a gente se sinta longe de Deus. E se sentimos longe das pessoas também, é pura consequência disso. Mas isso, embora sendo verdade, não esgota a questão. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque neste episódio que nós acabamos de ler, Elias era um servo de Deus. Ele havia acabado de cumprir a vontade de Deus num desafio espiritual tremendo, onde ele confrontou 400 profetas de uma religião pagã, dos adoradores de Baal, e fez chover fogo do céu na frente de todo mundo, mandou matar
aqueles profetas de Baal. Então ele estava dentro da vontade de Deus, ele não estava em pecado. Por que ele estava se sentindo assim? Na verdade, do ponto de vista humano, ele poderia receber honras, ele deveria ser merecedor de honras, ele deveria ser festejado, ele deveria ser parabenizado. Poxa, você é um cara de Deus, você é um homem de Deus, olha o que você fez. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a pessoa que estava na frente daquele reino, Jezabel, disse o seguinte: eu vou mandar matar você, e vai ser de hoje para amanhã. Ele teve que fugir, largou o servo dele numa cidade, para que o servo não fosse morto junto com ele, e se refugiou no deserto no caminho de um dia. Ele se sentia muito frustrado, ele estava com medo e frustrado. Você, puxa vida, eu tenho servido tanto a Deus, e olha a situação que eu me encontro agora, estou tendo que fugir como se fosse um bandido, e agora estou jurado de morte. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi dormir, e de repente um anjo o tocou e deu a ele um pão e água. Hoje de manhã eu estava pregando essa mensagem e eu mencionei que dizem que Red Bull te dá asas, né? Que é um energético. Pois aqui eu tenho um energético que um pão e uma botija de água. Disse: olha, o caminho é longo. Ele mandou 40 dias e 40 noites com um pão e uma botija de água. Até hoje estão tentando descobrir o que ele tinha nesse pão, né? Porque era o pão do céu. O anjo disse: olha, come, porque o caminho vai ser longo. E ele andou 40 dias e 40 noites no deserto, somente com aquela comida. E ele então foi ter lá no Monte Horebe, no Monte de Deus. Tem muita gente, eu já vi muitos comentários ou mesmo mensagens sobre esse episódio, criticando Elias. Diz assim: ele não tinha nenhuma razão para estar deprimido. Bom, razão ele tinha. Afinal de contas, ele estava jurado de morte. Aí eu disse: mas ele também tinha feito grandes coisas. Mas é interessante que quando nós estamos passando por esse vale de sombras e que nós nos sentimos só, parece que as coisas boas que a gente fez não contam. Eu já fiz muita coisa boa, já abençoei muita gente, já fui usado por Deus. É tudo verdade, mas quando aparece um problema, a gente esquece tudo de bom que aconteceu. Mas esse problema está me arrasando, está me deixando deprimido, está me deixando assim, desamparado. Então ele escuta a voz de Deus, que lhe pergunta por 2 vezes: Elias, o que você está fazendo aqui? De cara, essa pergunta é uma pergunta estranha, porque foi Deus que levou ele lá, não foi? Como assim Deus vai perguntar o que ele estava fazendo ali? Foi Deus que levou ele lá, mas Deus queria ouvir o que ele tinha a dizer. E ele por 2 vezes repete a mesma ladainha: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Ele fez uma lista de queixas. Quase todas essas eram verdade, menos uma: ele não estava só. Ele não estava só. É engraçado, porque nós temos uma criatividade enorme para falar bobagem diante de Deus. Se eu estou só, quem estava falando com ele naquele momento? Deus. E ele diz que ele está só. Deus assim: como você está dizendo que está só? Eu estou falando com você. Ou seja, você prefere que tenha outras pessoas e não Deus? Não era, com certeza não era. É o estado de espírito da pessoa que se sente tão desamparado que parece que fica aquela autocomiseração, assim: não tem jeito, eu estou mal, eu estou sozinho. Mas Deus estava falando com ele. Com certeza ele não estava sozinho. E mais interessante ainda é que depois dessas 2 listas de lamúrias, Deus não responde a ele a isso. Pelo contrário, o que Deus faz? Quando ele fala isso tudo, Deus respondeu. Olha a resposta de Deus: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você unge a Azael, unge a Jeú e unge a Eliseu. O que Deus está dizendo para ele? Você acha que é o fim? Quando ele se deita no deserto, antes do anjo dar o pão para ele, o que ele diz? Chega, eu não sou melhor do que os meus pais, já fiz o que eu tinha que fazer, me leva, só resta morrer,
eu preciso morrer, porque eu não tenho mais o que fazer. A depressão dele, o estado de espírito dele era tão ruim, que ele pediu para Deus o levar. Qual foi a resposta de Deus? Volta nesse deserto inteirinho que você veio até aqui, e você vai ungir fulano, ciclano, fulano, e eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. O que ele quer dizer com isso? Não é o fim. Ainda tem muito o que fazer. Ainda tem muito o que fazer. E eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai voltar e vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Você acha que você está só? Por último, ele responde à situação de você estar só. Já que você está falando sim, eu quero só lembrar uma coisa. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Você não está vendo essas pessoas, mas eles estão lá. São pessoas que continuam fiéis. Talvez não estejam aparecendo aos seus olhos, mas aos meus olhos, aos olhos de Deus, eles estão lá. 7.000 joelhos, é muita gente que não se dobraram a Baal. Ele está servindo numa pequena região. Você tem 7.000 pessoas lá que continuam fiéis. Como assim você acha que só tem você? Mas Deus deixou para dizer isso por último, depois de já ter dado a mensagem para ele, uma amostra clara de que ele não estava levando a sério aquela reclamação. Deus não estava levando a sério a reclamação de Elias. Você não está só. Você não precisa ficar deprimido. Nada disso que você está sentindo é verdade. Você não está no fim. Eu ainda tenho muito o que fazer com você. Você ainda tem muito o que servir na minha mão. Você tem muito o que ser bênção na minha mão. E outra coisa, se você acha que está sozinho, tem mais 7.000 por aí. Isso certamente renovou a vida de Elias, muito mais do que aquele pão energético que fez ele caminhar 40 dias, e ele voltou e cumpriu a promessa, a palavra de Deus, o pedido de Deus, e posteriormente foi elevado ao céu sem morrer. Essa é a vida de Elias. O que esse episódio serve para nós? Nós também nos sentimos sós. Jesus se sentiu só. Ele disse que seria deixado, que os discípulos iam deixá-lo. Ele profetizou isso para os discípulos. Lá em João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, Jesus diz assim: vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Jesus sabia assim, só vocês vão me deixar, mas Deus está comigo, então eu sei que eu não estou só. Elias estava conversando com Deus e dizia: eu só estou só. Que absurdo, Deus está com você. Se Deus está com você, você está muito bem acompanhado, não está só de forma alguma. Talvez as pessoas possam ter te desprezado, talvez você possa se sentir desamparado do ponto de vista humano, mas se Deus está com você, não precisa de mais nada. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, há uma promessa dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É uma promessa de Deus. Nós nunca vamos estar só, porque o Senhor está conosco. Mesmo que os amigos pareçam que estão se afastando, mesmo aquelas pessoas que poderiam elogiar você, ou fortalecer você, ou incentivar você, façam exatamente o contrário, critiquem, põem você para baixo. Mesmo assim, Deus está com você, Ele não vai te desamparar. Jesus disse em Mateus, no capítulo 28, 20, é o último texto do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é uma promessa, Jesus está conosco. Ou você não crê? Você crê nisso, amém? Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então você não está sozinho de forma alguma. Talvez as pessoas tenham te afastado, ou tenham te posto para baixo. A situação pode te deixar se sentindo preocupado, com medo, frustrado, mas você não está sozinho. O salmista Davi também passou por uma situação semelhante várias vezes, e ele compôs salmos falando sobre como ele se sentia. Eu quero ler 4 versículos do Salmo 25, que vai do 14 ao 18, na verdade 5 versículos, que diz assim, Salmo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração. Tira-me
das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Ele estava realmente se sentindo mal, mas ele fala uma colocação muito interessante: a intimidade do Senhor é para os que o temem. O que é intimidade? A gente sabe, por isso que Elias teve que ir para a caverna, ele precisava compartilhar da intimidade de Deus. É claro que é importante nós cultuarmos a Deus, como estamos fazendo aqui em conjunto, mas a comunhão mais profunda, a intimidade com Deus, ela é alcançada quando nós estamos a sós com Ele. E nós precisamos desse momento de estar a sós para ouvir a voz do Senhor. Talvez para se lamentar, como Elias fez, mesmo de uma forma exagerada, de uma forma até errada, mas quando nós colocamos as nossas angústias diante de Deus, Ele nos responde. Essa é a promessa dele. Nós nos sentimos desamparados, mas quando nós estamos a sós, nós ficamos na total dependência de Deus e nós precisamos ouvir a voz dele. Contei já há algum tempo atrás uma mensagem que preguei aqui, eu confundi que tivesse pregado de manhã, mas foi aqui mesmo, e eu quero contar de novo uma historinha. Eu sei que os irmãos que têm acompanhado as minhas mensagens vão lembrar, mas essa história, ela não é uma invenção, é uma história verdadeira, mas é uma ilustração que vai bem de encontro a isso que nós estamos falando agora. É a história de um homem, é um piloto, ele estava viajando num avião militar, era um avião de carga, e ele estava sobre o oceano, estava indo para o continente, estava ainda longe do continente e era noite, estava completamente escuro. Em algum momento o equipamento de navegação é um equipamento que diz a direção que o avião tem que ir. O equipamento pifou, então eles não sabiam qual a direção eles tinham que tomar. Então você imagina, é como se apaga a luz aqui, você fica em pé no meio da sala e está tudo breu. Para que lado é a porta? Você não tem a mínima ideia. Tá? Ele não sabia se tinha para cima ou para baixo, se era para a direita ou para a esquerda. O avião estava voando, né? Ele tem altímetro, ele sabe a altura, mas ele não sabia se era para a direita, para a esquerda ou em frente, porque o equipamento de direção tinha de fato. E eles ficaram preocupados: se a gente não encontrar a rota até o continente, acaba a gasolina, acaba o combustível e cai. Então eles se juntaram na cabine do avião e começaram a pegar os mapas. Olha, a última vez que a gente viu a informação correta, nós estávamos aqui a tantas milhas da costa, como é que a gente faz, para que direção vai, qual a estrela que a gente tem que procurar, como que a gente vai fazer para encontrar o caminho. E como tudo que é ruim pode piorar, naquele momento em que eles se juntaram ali, houve uma pane elétrica e o avião apagou todinho. Quer dizer, não apenas o equipamento estava com defeito, mas a pane elétrica apagou tudo, só os motores continuaram funcionando, mas o avião ficou breu. Eles não podiam nem mesmo ver uns aos outros dentro do avião, estava completamente escuro. Isso é suficiente para deixar qualquer um em pânico, né? E agora, né? Se você não estava se sentindo só no breu, então, mesmo sabendo que tem alguém, você não está vendo nada. Só que nesse momento, eles viram algo muito interessante. Eles viram uma tênue luz verde, muito discreta, lá embaixo, no mar, em linha reta. O que era aquilo? Eles já conheciam esse fenômeno. O mar, aquele mar que eles estavam sobrevoando, tinham algas, eles chamam de sargaço. E quando o navio passava por aquelas algas, a hélice cortava aquelas algas, e aquilo tirava um componente químico das algas que emitia uma luz muito tênue, uma luz verde. Bom, o navio havia acabado de passar por ali rumo ao porto, em linha reta, que era um traço assim, é só seguir aquela linha verde que a gente vai sair no porto. E foi o que eles fizeram. Eles saíram e alinharam com a linha verde, olhando para baixo, e continuaram andando naquela direção. Dentro de mais algum tempo, eles começaram a ver as luzes do porto que se aproximavam e encontraram a cidade e aterrissaram em segurança. Aquele homem que escreveu aquele testemunho, esse testemunho, ele era um piloto, ele escreveu assim: se todas as luzes não tivessem se apagado, nós não teríamos enxergado a única luz que realmente nos levaria ao nosso destino. Perceberam o que eu quero dizer?
Eles estavam vendo luzes, as luzes elétricas do avião, e eles estavam procurando uma solução, mas a única luz que o levaria ao destino era muito tênue, e ela só seria vista quando todas as outras luzes se apagassem. E foi o que aconteceu. Embora eu tivesse deixado em pânico, eles viram a única luz que dava a direção para que os levassem para casa. E eu fico pensando que o nosso relacionamento com Deus muitas vezes nos leva exatamente a essa condição. Somente quando nós apagamos todas as outras luzes, ou no caso das luzes, quando a gente apaga todas as outras vozes, todos aqueles outros sons, nos colocamos na intimidade de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer. Ele vai perguntar: o que você está fazendo aqui? Olha, eu tenho alguma coisa para você. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você fique sabendo, você não está só. Eu estou com você, eu estou falando com você. Isso é tão maravilhoso. Você diz assim: Deus está falando comigo, não preciso mais nada. Nem que seja para Ele reclamar assim: olha, eu não estou gostando de você. Mas se é Deus que está falando com você, isso é uma bênção. Deus dizia para você: olha, você podia fazer diferente, eu gostaria que você fizesse diferente. Mas se Deus está falando isso comigo, glória a Deus por isso. Que bênção. Ele está me dando a direção. É para lá que eu tenho que ir. Todas as outras vozes se apagaram, mas a voz de Deus foi ouvida. Todas as luzes se apagaram, mas a luz da direção divina estava lá presente para me levar ao porto seguro. Isso é uma ilustração interessante, mas é uma história que ocorreu mesmo. E ela é muito interessante porque ela se apega bem ao que Elias estava passando. Ele estava numa caverna, desesperado, achando que tudo tinha terminado, quando Deus disse para ele assim: não terminou. Você tem muito o que fazer ainda na minha mão. E outra coisa, que conversa é essa de que você está sozinho? Primeiro, eu estou falando com você. Você não está sozinho. Outra coisa, tem 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal. Volta e faz o que você tem que fazer. E foi isso que ele fez. Eu me lembro, quando eu estava lendo e relendo essa mensagem, eu lembro de uma música dos Vencedores que se chama Canção para Pedro. Eu não sei quantos lembram, essa música tem 40 anos. Diz assim: volta, sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu, solta as tuas redes e vê de perto o quanto sofreu, que deu sua vida e por suas feridas perdão te deu, um amor mais forte que a própria morte. Volta, larga as redes, porque Pedro havia ido pescar e tinha se afastado. Não, volta porque o seu mestre está te chamando. Ele não te chamou para ser pescador de peixe, chamou para ser pescador de homens, e Ele está com você. Eu queria ler, para terminar a mensagem, dois pedacinhos do Salmo 139. Salmo 139, de 8 a 10, diz o seguinte: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não há lugar algum que você possa ir que Deus não possa estar com você. Você não pode ir tão longe onde a mão de Deus não te alcance. Eu acho isso incrível. Assim. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está conosco, amém? E eu gostaria também de ler no finalzinho, quando ele diz no versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que seja essa a nossa oração, meus irmãos, quando diante da prova, diante daquelas circunstâncias em que eu me sinto desamparado, só, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conhece os meus pensamentos, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, e certamente Ele o fará, amém? Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e aquilo que ela nos sustenta, porque ela vem falar ao nosso coração e às nossas necessidades. Imploramos, Senhor, vem transformar o nosso ser segundo o Teu querer, que nós nunca nos sintamos sozinhos, sabendo que Tu estás conosco, em onde quer que estejamos, em qualquer situação, Tu estás conosco, que possamos tranquilizar a nossa alma e aprender a ouvir a Tua voz,
aprender a falar contigo, ouvir a tua direção e trilhar os teus caminhos, porque sabemos que lá será o porto seguro. Não fazemos isso, ó Pai, pelo nosso merecimento, mas nos merecimentos de Jesus, em nome de quem oramos. Amém.